O vinho sempre foi um produto econômico-cultural, com forte tradição e que permeia a história da humanidade. Os vinhos de mesa começaram a ser produzidos no sul de Minas no final do século XIX, por imigrantes italianos que ali se instalaram. O comércio dos vinhos para São Paulo foi o marco inicial do desenvolvimento da vitivinicultura, que impulsionou a região a se tornar uma das maiores produtoras de vinho do Brasil. Nos anos 60, com a expansão de outros mercados, aconteceu um movimento de retração da produção dos vinhos, que perdurou por algumas décadas. Essas vinícolas todas eram de italianos, 42, e todas fechadas, achando que aquele vinho era bom, porque o nono fazia daquele jeito, e eu chegava aqui, mas mãe, vocês têm que melhorar, tem que mudar. Ah, não, assim mesmo. Eu falava, eles não vão mudar. Eu falei, eu acho que eu tenho condição de chegar lá e dar uma chacoalhada nesse povo. A gente não conhecia outra forma de produzir uva, era produzir no verão. Mas eu queria trazer uvas diferentes, uvas melhores, uvas híbridas, fazer o vinho comum melhor. Em 2002, nós tínhamos plantado uvas viníferas em Andradas, em 2002. Aí plantamos, foi aquela alegria, mudas francesas sendo plantadas em Andradas, o novo auge da viticultura brasileira e tal, foi aquela alegria estonteante aqui na vinícola, né? Toda no jornal e tal. Até aí foi lindo e maravilhoso, o problema foi colher essa uva, né? Eu era, assim, uma pessoa que não poderia dizer, eu não acreditava, né? Nunca acreditei, assim, que nós íamos conseguir fazer vinho fino em Andradas, eu nunca acreditei. Quando chegou em 2010, eu falei pro meu irmão, Dedé, eu chamo ele de Dedé, agora nós vamos arrancar toda essa uva e plantar Bordeaux. Vamos plantar Bordeaux, que Bordeaux, pelo menos em Andradas, produz com qualidade. Mas aí tudo acontece na hora certa. Nessa mesma época, a Epamig, que é a empresa de pesquisa pecuária de Minas Gerais, o campus dele de uva e vinho fica em Caldas, pertinho daqui. E o Murilo, que era o chefe da Epamig, ele teve a ideia de tentar copiar Vale de São Francisco, outras regiões que faziam 2 safras com a uva. Uma primeira safra agora, né, colhendo no verão, e a segunda safra colhendo no inverno. Então, aqui foi um desafio, né? A gente tinha um pesquisador aqui, o Murilo, que na ocasião era o chefe aqui da nossa unidade, e ele esteve na França, e quando ele voltou, ele realmente tinha interesse em melhorar a vitivinicultura aqui da região, né? A gente já tinha feito vários trabalhos com as uvas americanas e ele queria, né, trazer um diferencial. Só que ele trouxe algumas mudas de uvas finas para cá na ocasião, só que o nosso clima não dava certo, né, para essa uva produzir em janeiro no ciclo normal. Foi feito várias tentativas, mas a uva realmente não atingia uma maturidade e uma qualidade suficiente. Aí um dia ele estava dando um seminário e falando exatamente sobre a fisiologia da planta, né, as condições que a videira precisa para se desenvolver, e falou justamente das condições ideais para ter uma boa colheita, né, para a uva poder amadurecer, que são dias ensolarados, dias quentes, noites frias, né, essa amplitude térmica, e a necessidade de ter baixa precipitação, pouca chuva na época da maturação e colheita da uva. E nesse seminário, né, nessa conversa com uma série de produtores, tinha uma pessoa ali, o Dr. Marcos Arruda, que era dono de uma fazenda de café em Três Corações. E ele chegou pro Murilo e falou, olha, será que não dá certo, né, da gente testar e produzir um vinho de qualidade aqui no sul de Minas? E aí na conversa, você, olha, a gente teria que testar. Planta a gente sabe que teoricamente dá certo, só que a gente não tem um local para a gente poder fazer o experimento. E aí o Dr. Marcos, ele ofereceu a área dele e foi feita essa parceria, né? Ele assumiu esse desafio, falou, olha, então eu vou investir, né? Vou montar esse vinhedo e trabalhar em conjunto aí com a Epamig. Imagina, a planta está crescendo, chega nessa época de julho, na formação da planta, né, seria a época normal de poda da videira. Então, ela sofre essa poda em agosto. E aí, começa a se desenvolver, começa a nascer os ramos. E aí, vem os cachos junto com a produção. Esses cachos são retirados para ela só vegetar.
E aí nessa época que ela vegeta, ela vai, né, absorvendo, fazendo fotossíntese, absorvendo nutrientes, criando reserva. Aí quando ela passa, no fim, chega dezembro e janeiro, os ramos começam a mudar de cor, vão ficando marrons, né, vão ficando lignificados, e em janeiro ela vai ser podada novamente. Então quando a gente poda em janeiro, aí a planta vai começar a se desenvolver de novo, aí nessa segunda crescimento a gente deixa os cachos, e aí eles vão começar a iniciar a maturação em torno de maio. E aí, nessa fase que o fruto vai amadurecendo, ele pega maio, junho, e aí é uma época que parou a chuva. Então, toda a fase de maturação da uva acontece num período de baixa precipitação, né, que uma alta amplitude térmica você tem no inverno, né, outono e inverno, o dia mais quente e a noite mais fria. Essa amplitude vai auxiliar na produção dos compostos fenólicos, então vai ser uma uva que vai ter maior intensidade de cor, no caso das variedades tintas, ela vai ter uma composição fenólica que vai dar estrutura para o vinho, e a gente, por não ter chuva, a gente consegue deixar essa uva mais tempo na planta, e aí você vai ter toda a evolução da maturação fenólica também, né, que vai dar toda essa característica de ser um vinho que suporta depois um período de guarda, passagem por uma barrica, um vinho que tem um período de prateleira muito maior. Os vinhos de colheita de inverno possuem uma identidade marcante e única, sendo prestigiados junto aos mercados consumidores mais exigentes, devido a essas características que os compõem. Como a gente consegue atingir uma maturação tão grande na uva, então a gente consegue atingir um vinho mais colorido, porque a gente tem uma antocianina que conseguiu atingir uma maturação melhor. A gente tem taninos mais redondos por conta da maturação fenólica, então os taninos não são verdes, o vinho fica mais redondo em boca. A gente tem uma concentração de Brix maior, ou seja, uma concentração de açúcar maior, então a gente vai ter vinhos mais alcoólicos. E a gente, consequentemente, como tem mais antocianina, mais tanino e uma maturação melhor, a gente tem um tempo de garrafa maior normalmente. Então, normalmente, nossos vinhos de inverno vão ser mais alcoólicos, mais coloridos, uma cor mais forte, um tanino mais redondo, mais tempo de prateleira e, normalmente, com capacidade para passar por barrica. Esses são os nossos vinhos de inverno. Dentre a imensa variedade de uvas produzidas nesse novo terroir, temos um satisfatório resultado em muitos cultivares. A Syrah é a estrela do sul de Minas, a estrela de Minas Gerais, né? Que foi a primeira que começou, ela que tornou tudo possível, porque ela é uma uva que aguentou o nosso clima perfeitamente e conseguiu produzir vinhos de altíssima qualidade. Mas junto com ela veio a Sauvignon Blanc. A Sauvignon Blanc é uma uva emblemática, ela tem uma acidez, é aquele vinho para você tomar na beira da piscina, um vinho refrescante para comer com peixes, né? Fantástico. Então praticamente são duas uvas emblemáticas. Ficaríamos só nessas? Não, o negócio vai dando tão certo, né, que a gente começamos a diversificar. Depois disso aí começamos a plantar Cabernet Sauvignon. Mas Cabernet Sauvignon, será que vai produzir aqui? Muitas pessoas falaram assim, vocês nunca irão conseguir produzir Cabernet Sauvignon em Minas Gerais. E hoje é um destaque aqui na nossa vinícola, a Cabernet Sauvignon, ganhadora de inúmeros prêmios, né? Depois da Cabernet Sauvignon, vamos parar por aí? Não. Pegamos na Cabernet Franc. A Cabernet Franc também é uma estrela da vinícola. Falar pra você, são tantas estrelas que a gente tem aqui, né? E eles vão enumerando elas. Aí a Cabernet Franc não vai conseguir produzir. Produziu e com qualidade. Mas parando por aí não. Merlot, a Merlot nossa que é aveludada, fantástica. Em colheita de inverno. Soberba. Depois dessas, viemos com a Viognier, né? A Viognier. Em colheita de inverno, em terraceamento, uma Viognier que ela tem uma produção baixíssima, mas é de alta qualidade. Essa Viognier nossa hoje ela ganhou como melhor vinho branco do Brasil, seria pelo nível de qualidade e excelência desse vinho. Pinot Noir, né? A Pinot Noir é uma uva tinta, né? Normalmente ela é uma uva muito fraquinha, bem levinha, quando você não quer tomar um vinho muito forte, mas quando falamos em vinho de inverno, pensa numa Pinot Noir de qualidade. Saiu aqui também na vinícola nossa. Moscato em colheita de inverno, uma Moscato colhida de sobrematuração, fazendo um late harvest, que é um vinho de açúcar natural, residual natural da fruta. Fantástico. Ganhou o prêmio como melhor vinho branco sobremesa do Brasil. E a outra estrela nossa aqui, que
vem se destacando aqui, e esse ano foi nossa primeira colheita aí dela aí comercialmente, Touriga Nacional em Marcelã. E vinho fantástico, né? Graças à colheita de inverno hoje, nós conseguimos atingir um padrão de qualidade que era inimaginável até 10 anos atrás. Então são vinhos de extrema qualidade e com características únicas, com vinhos que representam a nossa terra, né? O vinho está relacionado ao conceito do terroir, que é a identidade da bebida, a identidade do alimento relacionado ao solo, ao clima, ao manejo do homem. Então hoje em dia nós temos vinhos de alto padrão com a cara da cidade, que representam tudo de bom que a cidade tem para oferecer. O turismo ligado à experiência do vinho engloba visitas vinícolas e conhecimento das etapas de produção, além da possibilidade de degustação destes vinhos. Então, a partir do momento que a gente conseguiu produzir esses vinhos de mais qualidade, o fluxo de turista aumentou assim assustadoramente, a gente nem esperava. A grande vantagem é que o vinho no mundo é o produto que mais chama turista. Mais que qualquer coisa. Em primeiro lugar é vinho. Não tem praia, não tem Disneylândia, Meca, nada. É vinho, o produto que mais chama turista. Com o advento do vinho de inverno, esses amantes do vinho começaram a vir aqui no sul de Minas, em Andradas, onde a gente está, né? A gente trouxe o turista. Agora, aí o turista estando aqui, sim, ele vai visitar café, ele vai visitar uma fábrica de queijo, ele vai visitar o azeite, né? O que dificilmente o café sozinho ia trazer o turista. Dificilmente o azeite ia trazer. Eles trazem turista, mas num nível muito pequeno. Quem traz turista mesmo é o vinho. Então o vinho abre as portas do agroturismo na região sul de Minas e aqui na nossa região da Mantiqueira, aqui aos pés da Mantiqueira, Andradas, Poços e adjacência, ele está trazendo turista de maneira assim muito intensa. Todo o cardápio da Casa Geraldo, ele foi pensado para uma exposição dos vinhos. Para cada prato que nós servimos hoje no restaurante, nós temos pelo menos 2 vinhos que vão harmonizar perfeitamente com eles, para complementar a experiência do turista aqui dentro hoje. O enoturismo se relaciona intimamente com o turismo ligado à cultura local, o rural, paisagístico e principalmente ao gastronômico, que possibilita a junção destes através da experiência de degustação harmonizadas, realizada nas vinícolas. Os nossos vinhos estão ganhando medalhas lá fora, então estão mostrando que tem capacidade de competir com os vinhos tanto de regiões com histórico já no Brasil, como com regiões mais antigas no mundo, né? Então no Velho Mundo. Então os nossos vinhos têm capacidade de competir com isso. Com isso, a gente consegue agregar maior valor e aí o mercado de profissionais da área estão aceitando muito bem. Então sommeliers, restaurantes, empórios estão vendendo nosso vinho. E os enófilos, né, os apreciadores de vinho, gostam muito, porque são novos terroirs para se explorar. E quando eles exploram esses novos terroirs, eles conseguem descobrir que, por exemplo, o Cerrado Sul de Minas e o Cerrado Norte de Minas são diferentes entre si. Então acabam atingindo esse mercado de consumidores que gostam de vinho. A expectativa do futuro é a gente aumentar a nossa quantidade plantada. Então a Epamig hoje vem pesquisando novas variedades para introduzir a técnica da dupla poda. Então vai ter uma maior quantidade de rótulos para o consumidor escolher. A gente vai ter projetos maiores desenvolvendo no turismo, então para os consumidores conseguirem visitar as vinícolas. Então com isso vai girar um mercado, né, de turismo. Uma experiência que deu certo, uma experiência bem sucedida. Só que nós temos uma expectativa muito grande em cima dele, pois nós estamos na ponta do iceberg ainda. Tem muitas possibilidades ainda de produção de grandes estilos de vinhos diferentes, aumentar a variedade de uvas que são produzidas aqui. E eu acredito que em menos de 10 anos nós vamos ter um polo vinífero tão significativo e importante quanto a Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul.